E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, eu já quero logo pedir desculpa por causa dessa luz aqui que não tá das melhores, né? Mas bom, eu tive um problema e não é por isso que eu ia ficar sem gravar vídeo. Então, hoje eu vou falar sobre Petrobras. Mas lembrando, isso não é nenhuma sugestão de compra ou de venda. É apenas uma análise do que foi divulgado nos balanços que a empresa divulga no seu site de RI. Então, sem mais delongas, então, vamos começar aqui fazendo um resumo da companhia. Então, no fim da Segunda Guerra Mundial, tinha um debate muito forte para saber como seria feita a exploração do petróleo aqui no Brasil. Tinha gente que defendia que tinha que ser da iniciativa privada, tinha gente que defendia que tinha que ser um monopólio estatal, e tinha uma confusão muito forte com isso. Só que, como não tinha nenhuma empresa brasileira que dispusesse de capital para iniciar essa empreitada, a pressão nacionalista ganhou e no dia 3 de outubro de 1953, com a aprovação da Lei 2004, o monopólio estatal do petróleo foi estabelecido e a Petrobras foi fundada. A Petrobras, entre os anos de 1991 e 2013, ganhou um grande prestígio no mercado porque ela vinha com os lucros constantes, ela vinha tendo bons resultados, iniciando novas operações e sendo muito bem reconhecida no mercado. Ela teve esse período todo sem prejuízos. Só que aí, com os escândalos de corrupção que começaram a acontecer, que foram mostrados pela Operação Lava Jato, entre 2014 e 2017, a empresa apresentou grandes prejuízos e só voltou a ser lucrativa em 2018. E isso fez com que a empresa ficasse muito endividada. Ela vem tentando recuperar esse prestígio com a gestão mais responsável. E uma das principais questões que a empresa tenta resolver hoje em dia é a questão da sua dívida, que é muito alta. E desde dezembro de 2017, o pré-sal já corresponde a mais da metade da exploração da Petrobras. Ou seja, ela vem tentando também explorar novos lugares, que era o pré-sal que foi descoberto ali no finalzinho dos anos 2000. E agora ela vem colocando isso como sua atividade principal. Aqui na composição acionária, a gente pode ver que ela tem ações que são negociadas tanto na B3 quanto na Bolsa de Nova York. As ações que estão na Bolsa de Nova York, elas estão num programa de ADRs, que são os American Depositary Receipts, que cada duas ações de Petrobras 4, que são as ações preferenciais, equivale a uma ação de PBRA na Bolsa de Nova York. E a cada duas ações Petra 3, que são as ações ordinárias da Bolsa Brasileira, equivale a uma ação de PBR na Bolsa de Nova York. Aqui a gente consegue ver que o bloco de controle na mão do Estado é de 45%, que está nas mãos da União Federal, do BNDES e da Caixa Econômica Federal. E com isso a gente tem um free float de 36,4% nas ações ordinárias e um free float de 79,9% nas ações preferenciais. Aqui na análise contábil, com o patrimônio ativo, a gente pode ver que os estoques de curto prazo é que constituem boa parte desse ativo circulante, o ativo que vai virar caixa logo logo. Como a Petrobras comercializa uma commodity, que é o petróleo, ela tem uma grande facilidade em transformar esse estoque em caixa. E esse investimento que a Petrobras vem fazendo no longo prazo cresceu 22,67% no último ano. E ele vem principalmente devido aos investimentos que ela vem fazendo no pré-sal para conseguir tirar maior capacidade desse lugar a fim de melhorar o seu caixa. A Petrobras tem um ativo imobilizado de 709 bilhões, ou seja, boa parte do ativo da empresa faz parte da própria infraestrutura da empresa. E com isso ela está tentando vender, fazer um enxugamento nesse ativo, fazendo vendas de algumas empresas que ela tem, fazendo vendas de refinarias, para que ela consiga liquidar a sua dívida mais rápido e enxugar as operações, fazendo o que ela realmente se propõe a fazer, que é a retirada do petróleo. E só no ano de 2019 ela teve já um valor de 11,3 bilhões em vendas do seu patrimônio. Aqui agora no passivo do patrimônio, a gente tem que no curto prazo, a maior parte das dívidas fica por conta dos fornecedores e dos arrendamentos mercantis.
ou seja, ela paga os fornecedores dela no curto prazo e tem uma certa parte das suas operações de leasing, que são os aluguéis tanto de escritórios, de galpões, esse tipo de coisa, no curto prazo, que vence daqui menos de um ano. Mas ela também tem muitos arrendamentos mercantis no longo prazo, tipo aluguéis que estão aí para aluguéis de 10, 20 anos, contratos longos. E outra coisa que chama bastante atenção são os financiamentos. Até o primeiro trimestre de 2019, só os financiamentos constituíam um passivo de 294,5 bilhões, ou seja, é muito dinheiro financiado. Aqui a gente tem uma noção da dívida. A maior parte da dívida está em debêntures, empréstimos e financiamentos. Aqui a gente consegue ver que a dívida tem a maior parte vencendo de 2024 em diante. E se a gente for ver, essa dívida líquida é de 372 bilhões de reais. É uma dívida que é relativamente barata, porque ela tá, boa parte dela atrelada ao dólar. Se a gente for ver, 76% dessa dívida está atrelada ao dólar. Isso faz com que a dívida tenha juros baratos. A gente pode ver aqui que os juros estão em 6% ao ano em média, e a duração média dessa dívida é de 9,42 anos. Na demonstração de resultado do exercício, a DRE, a gente consegue ver que a receita com vendas caiu 14% em comparação com o último trimestre. E o presidente da Petrobras explicou que isso é por causa das cotações que vêm diminuindo, pelo menor volume das vendas no mercado interno devido a uma maior desconfiança, as pessoas vêm consumindo menos os produtos, e uma maior concorrência também de outras empresas. E além disso, a Petrobras, como o preço nas cotações internacionais caiu, ela também teve uma redução nas exportações. A margem bruta da Petrobras nos últimos anos, pelo menos quando ela está conseguindo dar lucro, ela ficou em torno aí de 33% nesse último ano, 2018 até comecinho de 2019. Então, também teve uma redução nas obrigações tributárias e com outras despesas. Essa redução foi de 34% em razão de créditos de prejuízo realizados no último semestre, ou seja, a empresa teve prejuízo e por isso ela teve que pagar menos impostos agora por causa dos prejuízos anteriores. Então, aqui nos indicadores de produtividade, a gente tem a gestão do CAPEX. A gestão do CAPEX é calculada, como vocês podem ver aqui na fórmula, pelo ativo imobilizado mais o ativo intangível dividido pela receita líquida. Ela representa o quanto a empresa tem de capital em bens de capital sobre a receita da empresa, ou seja, é a porcentagem que ela tem desses bens de capital frente à sua receita. Aqui a gente pode ver que ela tem 900%, ou seja, ela tem muito bem de capital imobilizado frente à sua receita. A gente tem também aqui a gestão de capital de giro, que é dada pelo ativo circulante menos o passivo circulante dividido pela receita líquida. É o quanto do capital de giro que a empresa tem para fazer suas operações ali na hora, coisas de curto prazo, frente à sua receita líquida. A gente pode ver que isso dá em torno de 21,33%. A gente tem aqui também os indicadores de rentabilidade, começando aqui pelo ROI, que é o Return on Equity, que é o quanto a empresa consegue rentabilizar do seu patrimônio líquido. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O ROI da Petrobras no ano de 2018 foi de 9,09%. A gente costuma dizer que um ROI acima de 10% é bom, um ROI acima de 15% é já bem bonzinho, um ROI acima de 20% seria excelente. Então a gente pode ver que o ROI da Petrobras está quase chegando no que a gente costuma dizer que é um ROI bom. Aqui a gente tem o ROIC, que é o Return on Invested Capital, que é o retorno sobre o capital investido. Ele é calculado por essa fórmula aqui, que é o lucro operacional menos a contribuição social dividido pelo patrimônio líquido mais os empréstimos. A gente pode ver que o ROIC da Petrobras é de 7,52%. E aqui, por último, nos indicadores de rentabilidade, a gente tem o ROA, que é o Return on Asset, que é o retorno sobre o ativo total. É calculado pelo lucro líquido sobre o ativo total. Como a Petrobras tem um ativo imobilizado muito grande, esse ROA é pequeno. Ele deu 3% aqui. Aqui agora nos indicadores de eficiência, eu preferi trazer para vocês, em vez de trazer o último resultado, trazer como a empresa vem se comportando ao longo do tempo. Aqui a gente tem a margem bruta. Eu tirei esse gráfico do site do professor Vicente Guimarães. Aqui a gente pode ver que a margem bruta da empresa
em tempos bons sempre ficou em torno aí da casa dos seus 30, 35%, nunca passou muito disso e é nisso que ela está mais ou menos agora, mais ou menos 35%. Aqui na margem líquida a gente consegue ver que a melhor margem registrada, que foi lá no ano de 2011, foi em torno de 20%. E como a empresa teve muitos e muitos problemas ao longo dessa década, essa margem chegou a ser muito baixa, chegando a ser menos de 40%, ou seja, um prejuízo enorme. Atualmente essa margem vem ali coisa de um pouco abaixo de 10% e a gente espera, né, que essa margem suba e possa voltar para o que ela já foi antes. Aqui agora a gente vai falar dos proventos. A Petrobras distribui os seus proventos apenas na forma de juros sobre capital próprio, até porque a empresa tem uma dívida enorme e não faria sentido ela pegar e distribuir todos os seus dividendos. Então os dividendos, o lucro líquido que chega lá, a empresa está colocando em caixa. E a empresa vem acumulando caixa porque é o que ela precisa nesse momento. Ela está muito endividada e não faria o menor sentido ela sair distribuindo esses dividendos. Aqui vocês podem pausar se vocês quiserem o vídeo e olharem quanto que a Petrobras distribuiu de juros sobre capital próprio no ano de 2019 e 2018. Antes disso, ela só veio distribuir de novo esses lucros em 2014. Entre esse período de 2014 e o período de 2018, ela teve bastante prejuízo, então não faria sentido distribuir nada, porque ela não tinha nada para distribuir. Então, se a gente for ver o que aconteceu nesse último ano, o dividend yield fica de 3,62% para as ações PN e de 1,01% para as ações ON. Então, gente, a gente viu aqui um quadro geral sobre a Petrobras. A gente está vendo que ela está conseguindo reverter a situação, mas ainda é uma situação bastante delicada. Ela vem revertendo esse quadro de crise, mas ainda precisa de muitos e muitos esforços para conseguir fazer com que ela venha a ser uma empresa que as pessoas pensem: nossa, vou investir em Petrobras com certeza. O principal objetivo da Petrobras, segundo o próprio presidente, é reduzir a alavancagem. E ela vem fazendo isso, ela vem pedindo para que os funcionários deem sugestões de como economizar, ela vem fazendo programas de demissões voluntárias, ela está tentando enxugar ao máximo suas operações. E um ponto de atenção muito importante, e atenção sempre, é porque a Petrobras tem muito controle do governo, o que faz com que a empresa ela esteja sempre sujeita a decisões políticas. Então, isso exige uma atenção redobrada do investidor. Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha agregado valor. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, podem deixar aqui embaixo que eu vou procurar seguir, vou procurar atender vocês. Então é isso, gente. Falou, beijo!